Educar para Emancipar, o direito do bebê à educação. Conforme você disse, a primeiríssima infância, de 0 a 3, foi a partir então desse problema ou dessa pergunta que você se debruça e vai então fazer a sua investigação. Isso. Você tentou entrar um pouquinho, eu te segurei aqui para falar da questão da justiça, né? Mas apresenta pra gente como que foi, Fê, as motivações para fazer e quais foram as conclusões que você chegou com a sua dissertação. Tá. Bom, primeiro, eu tinha um projeto de pesquisa que não foi para frente. Mas lá nesse programa, como é que funcionava? Eu submeti meu projeto e dentre os professores e professoras, eles escolhiam os projetos para entrevistar e tal. Meio que escolhiam quem seriam seus orientandos. E o meu projeto tinha tudo a ver com a minha professora, com a Branca. Que é um projeto que eu ainda tenho ele guardado. Quem sabe pesquiso então no doutorado. Que esse projeto não é esse não é que esse. levou à dissertação. Não, é outra coisa. Eu vou te contar o que é. Que legal. Eu tenho uma pergunta que me persegue um pouco, bastante, que é o seguinte: como é que a gente ensina uma criança a estranhar a desigualdade? Então, não apenas como a gente mostra que há desigualdade, mas como é que a gente ensina a criança que isso é estranho. Tá. Que a desigualdade fere direitos e etc. E esse foi o meu projeto de pesquisa, foi o que eu submeti lá e falava, quero fazer um mestrado aqui com vocês, quero fazer essa pesquisa. A professora Branca que me entrevistou e falou, vamos entrar nessa pesquisa e tudo mais. E eu realmente comecei com essa pergunta. E aí foi lá que eu conheci a justiça curricular, que é esse campo que a professora Branca, ela é uma das pessoas que discute no Brasil a justiça curricular, que tem um grupo na PUC que chama GPJUC, de mestres, doutorandos, doutorados, doutores, pós-doutores, que estão ao redor dessa temática, que, de forma bem rasa, como é que o currículo escolar promove justiça social. Que legal. A justiça curricular, ela tem um tripé, ou 3 dimensões que se interrelacionam, que são a convivência, o conhecimento e o cuidado. Mas, Fer, só uma observação. Lá no grupo de pesquisa, é só a primeiríssima infância ou Não. É toda o que envolve a criança aí? Toda a educação, inclusive EJA. Tá. Educação tá, okay. de jovens e adultos. Sim, sim. Passa o etário e vai. Sim, sim. Inclusive, eu acho que eu fui uma das primeiras a discutir educação infantil, se não me engano. A maioria discute ensino médio, EJA. Bom, inclusive hoje o José Malua, Exato, pastor aqui na nossa IBAB, também está nesse programa com a professora Branca. Com a professora Branca. Bom, influência sua isso aí. Aí eu conheci a justiça curricular e fiquei encantada. Fui estudar. E então, você sabe como é, a academia precisa das coisas muito bem formatadas. A academia exige uma pergunta muito bem feita, uma hipótese muito bem elaborada ali. Os objetivos. E as coisas precisavam ficar um pouco mais, com um contorno um pouco mais definido. E quando eu, nesse exercício constante acadêmico, eu fui esbarrando em um monte de coisa e em limites. Você foi depurando, em limites desse recorte que eu queria fazer e dessa pergunta que eu tinha e tal. E aí eu fui fazendo o caminho contrário, eu fui fazendo perguntas para a justiça curricular. Abrindo mão das minhas perguntas prévias e tendo novas, criando novas perguntas. E aí, como eu trabalhei muitos anos com formação em creche,
já tinha feito a minha pós em creche, né, em criança de 0 a 3, eu sempre me deparei com esse incômodo de que as professoras das creches, as professoras do Centro de Educação Infantil 6, a maior parte não se sente professora educadora. Muito por conta da herança da construção da creche. A creche ela é criada inicialmente como um direito da mulher, da mãe que precisa trabalhar e precisa deixar a criança em algum lugar. Então, a creche era um direito da mulher. É uma construção muito complexa até que a creche se torna direito da criança. Que há essa integração aí. Direito da criança a ser educada nessa faixa etária, né? Nessa fase da vida, na fase inicial da vida. Então, a creche tem toda essa herança assistencialista. Então, eu não poucas vezes ouvi das professoras nas creches que eu trabalhava, professora mesmo é aquela que alfabetiza. Eu só cuido. Tá, olha que legal. Então, a educação infantil, ela tem, inclusive, na bibliografia da sobre educação infantil, isso é muito, muito forte. Essa cisão, essa ruptura entre cuidar e educar. E muita gente tentou e fez aproximações e propôs coisas muito interessantes sobre cuidar e educar. Bom, aí eu tinha, de um lado, toda essa crise na educação infantil, de que o cuidado é menor que a educação, que o cuidado algumas vezes até rivaliza. Elas educam, a gente só cuida. Por outro lado, eu tinha a justiça curricular dizendo que o cuidado, como uma dimensão da justiça, promove emancipação, autonomia, justiça social. Então, a minha dissertação de mestrado é justamente essa conversa da herança da educação infantil com a proposta da justiça curricular. O pleno direito que você menciona, né? Isso, pleno direito do bebê à educação. E o cuidado como um promotor de educação. O cuidado, desde que seja um cuidado que não é para o controle do corpo do bebê, desde que não seja disciplinar, né? O cuidado que emancipa, o cuidado que promove autonomia. Fer, um parêntese aqui, porque quando você menciona, né, a questão de justiça, direito, tudo isso está num campo semântico, se eu posso colocar dessa forma. De fato, né, direitos humanos, a gente poderia puxar esse gancho aqui, mas no âmbito da nossa fé, ou da nossa comunidade de fé, da IBAB, a gente tem muito forte a nossa visão, missão e filosofia ministerial, e nós subscrevemos, né, que o evangelho é integral. Então, sabedores disso e desse espaço comunitário que é formativo também, né, dá para perceber, Fê, que de repente essas inquietações que te levaram a fazer perguntas lá, elas têm uma base, têm uma origem, e eu posso afirmar que essa base, essa origem, veio dessa nossa teologia contextual por conta disso que a gente vive aqui e tenta ensinar para a comunidade também? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a minha referência teórica para falar de cuidado é o Leonardo Boff. Olha aí. Então, ele tem alguns livros sobre isso. O que eu usei foi o cuidado necessário. Inclusive, eu começo a minha dissertação com uma epígrafe, né? Dele, que é somente o resgate do cuidado poderá nos salvar. E aí eu vou falando sobre o cuidado que promove a autonomia e que é esse cuidado que educa. Inicialmente, o título da minha dissertação era Cuidar para Emancipar, mas se eu for dentro do referencial da justiça curricular, a gente está educando, o cuidado educa. Aí cheguei em Educar para Emancipar, o direito do bebê à educação. Então, foi essa a minha grande aventura no mestrado.